como entender o sentido da nossa vida quando estamos imersos em um mundo tão caótico. Para algumas pessoas, a resposta para essa pergunta pode parecer simples, mas para outros é difícil até imaginar uma saída. Porém, tudo começa na busca por uma vida interior. Essa é a resposta para uma sociedade doente que se esqueceu da sua própria vocação. Por isso, nosso novo programa original ele vai na contramão de tudo que você já viu por aí na internet, na TV ou até em outras plataformas. Queremos mostrar que é possível sim ter uma vida interior e corresponder ao chamado que todos nós recebemos, a santidade. E para nos conduzir nessa jornada, convidamos ninguém mais, ninguém menos que o Padre Paulo Ricardo. Ele será o nosso guia nesse conteúdo e nos conduzirá de um jeito que você nunca viu. Nós fomos até a sua cidade e entramos em sua intimidade para mostrar como é a vida do Padre Paulo por trás das câmeras. Ele vai nos explicar o que é a vida interior e o que devemos fazer para praticá-la em nosso dia a dia. Vamos falar também sobre questões históricas, como, por exemplo, da formação do Brasil e da identidade cultural e religiosa do nosso povo. Esses conceitos históricos e sociais eles são fundamentais para nos ajudar a entender o destino da nossa própria vida. Assim, vamos descobrir qual a origem dos problemas que enfrentamos hoje em dia. Basta olhar para a situação da sociedade hoje. Parece que perdemos de vista qual é o real significado de cultivar uma verdadeira vida espiritual. Você deve se lembrar, talvez, da casa de alguma avó, de alguma tia, das lembranças de alguém rezando em sua família, de algum altar na sala ou em algum outro quarto, imagens de santos espalhadas pela casa, etc. Isso nos leva a refletir o que aconteceu com essas lembranças. Como ter uma vida espiritual no trabalho, em casa, com os filhos e no sacerdócio. Precisamos definitivamente voltar nossos olhos ao que realmente importa. Por isso, hoje o Padre Paulo Ricardo vai nos mostrar a grande vocação esquecida pelo nosso país e como vivê-la diariamente na nossa própria vida. Então prepare-se, a sua jornada rumo à vida interior vai começar agora. Uma coisa que chama atenção aqui é a simplicidade do lugar. Muitas pessoas que acompanham o Padre Paulo veem as filmagens, a qualidade da filmagem, a qualidade das aulas e associam aquela estrutura estética ao Padre Paulo, quando na verdade aquilo ali é feito obviamente para atrair a atenção das pessoas, para educar o olhar, para chamar a atenção, mas a vida do próprio Padre Paulo é uma vida de muita simplicidade, assim, o ambiente onde ele vive, a paróquia, etc. Então é interessante como ele conseguiu trazer uma riqueza, conseguiu fazer o mundo interior dele aflorar fora, né? Muito bonito isso. Se eu não conheço, eu não amo. Ninguém ama o que não conhece. Então eu preciso primeiro ter esses atos de inteligência, que é o que vai puxar o meu coração para querer aquilo. O brasileiro se sente católico afetivamente, mas o ideário nacional, não é? Aquilo que a gente aprende nas escolas, aquilo que a gente aprende no nosso dia a dia, não bate com aquilo que é o sentimento religioso do povo.
De tal forma que nós poderíamos dizer que a imagem de Nossa Senhora Aparecida, que foi encontrada no Rio Paraíba em 1717, ela é um pouco uma profecia da situação brasileira. A cabeça separada do coração. O brasileiro, ele tem isso. Ele tem um coração facilmente identificável com afetivamente católico, cristão, etc. Mas as ideias, o brasileiro não entende que ele precisa realmente estudar a sua fé. Não somente estudar a fé, estudar a verdade. Saber o que é que as coisas são de fato. Aqui, cuidado que aqui estúdio é isso aqui, então assim, tem armadilha em tudo quanto é lugar. Então quando você vê assim, as aulas na mesa é aqui, eles gravam de lá, então pega essa. O pessoal acha que o cenário não é real, né? Mas é real, é de verdade. É madeira. Que é a padroeira do estado de Santa Catarina mesmo, né? Não é Santa Catarina de Sena. É Santa Catarina de Alexandria, mártir do Egito do século III. Aqui é um cabelinho do Carlo Acutis, de São João Maria Vianney. E aqui é os 40 mártires. São soldados romanos que morreram congelados num lago em Sebaste, na década de Diocleciano, na época de Diocleciano. Então, olhando para a situação geral do Brasil, o que é que a gente vê, de uma certa forma? A gente vê que o Brasil é como se ele tivesse recebido um impulso religioso no passado. Por inércia, o movimento ainda existe, mas esse movimento está diminuindo de intensidade cada vez mais e cada vez mais o Brasil é menos cristão. Está parando. Mas por quê? Porque não há impulso. Houve um impulso lá atrás, né? Desse nosso passado português que gerou em nós a fé, mas, infelizmente, né, com toda essa movimentação ideológica nas universidades, nas escolas, etc., nós estamos dando uma catequese, digamos assim, anticristã para os nossos filhos. Então, a gente vê claramente que as gerações antigas ainda têm algo de cristão, mas é uma coisa bem incoerente, porque é mais um sentimento religioso do que uma verdadeira religiosidade cristã católica. As novas gerações, né, elas se dividem então. Aí você tem o pessoal que bebe diretamente da ideologia que está sendo proposta pelas universidades, pelas escolas, etc., etc., mas você tem também aqueles jovens que acordaram. Jovens que dizem assim, não, mas tem uma coisa muito errada acontecendo aqui. Tem um troço aí que não está funcionando. E esses jovens que estão acordados são os jovens que cada vez mais procuram conhecimento.
Quando eu fui ordenado padre, em 1992, há 30 anos atrás, e eu fui jogado, digamos assim, numa paróquia para a cura de almas, eu me senti como um sujeito que pedem que você pilote um avião sem você nunca ter sentado na cadeira de piloto. Então, eu senti a gravidade do problema na pele. O que é isso que eu estou fazendo? Eu começava a atender as pessoas e eu via que o instrumental que tinham me dado na Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma não era suficiente para eu ser padre. Então, espera lá, tem alguma coisa profundamente errada, porque se eu fui formado numa das melhores universidades do orbe católico, e essa universidade não é capaz de fazer de mim um padre, então quer dizer que a universidade não serve para isso. Então eu tenho que buscar a verdade. E aí comecei essa coisa, as apalpadelas, por assim dizer, mas movido por uma convicção também. Isso foi importante, essa convicção foi importante. A convicção de que eu não estava inventando a roda. Ou seja, não é possível que em 2000 anos de cristianismo, com tantas pessoas santas e sábias, as pessoas não tivessem resposta para as perguntas que eu tinha. Só que, infelizmente, como nós vivemos numa época que despreza a tradição e despreza o passado, como se nós fôssemos assim, né, os iluminados. Ou seja, antes de nós só havia trevas, a Idade Média, trevas, superstição e miséria. Agora nós, os grandes nós, os maravilhosos nós mesmos, nós iremos ser a salvação de tudo. Né? Essa parece que é um pouco a convicção das pessoas. Né? Eu nunca tive essas convicções, eu sempre achei, pela experiência da igreja, tem santos que sabem as respostas. E comecei a procurar a resposta. Comecei a procurar a resposta inicialmente naquilo que era um pouco a minha tendência natural, que foi sempre admirar muito a patrística, né? Os padres da igreja, o início do cristianismo, o cristianismo nascente, as fontes. Então comecei a buscar as respostas nos santos padres. Com o passar do tempo, uma série de circunstâncias me levaram a enxergar que os santos padres, eles tinham a fé reta, tinham coisas boas e corretas, porém faltava-lhes uma sistematização das coisas. E foi aí que aconteceu a grande revolução, digamos assim. A convicção que transmitiram para mim na Gregoriana é que Tomás de Aquino era um grande santo, era um grande sábio, mas que o homem moderno não dava conta de entender Tomás de Aquino. Isso me deteve, ou seja, eu sabia as opiniões de Santo Tomás através de livros que eu tinha lido a respeito de Santo Tomás, mas nunca tinha tido a experiência, por incrível que pareça, é vergonhoso dizê-lo, mas eu nunca tinha tido a experiência de abrir um livro de Santo Tomás e ler Santo Tomás de Aquino. Eu tinha as opiniões que as pessoas tinham de Santo Tomás de Aquino. E aí, buscando resposta para essas coisas, principalmente no atendimento espiritual das pessoas, eu comecei lá com os santos padres. Vi que eles tinham soluções, mas eu vi que Santo Tomás tinha as coisas muito mais sistematizadas do que os santos padres. E aí que eu vi a necessidade, então, de retomar o estudo profundo da filosofia e da teologia e refazer tudo que eu tinha feito, enxergando que, assim, como era falso esse negócio de que os medievais não servem e que o que eles falam não tem aplicação para o mundo moderno. Assim, se tem uma coisa que não tem idade, é perene, é para sempre, né? Não é nem moderno nem antigo.
é eterno, é a verdade. Uma das coisas que as pessoas que seguem o meu apostolado no site ou em outros canais, redes sociais, uma experiência constante que a gente vê que as pessoas elas conseguem enxergar a verdade e lá pelas tantas ninguém mais consegue demovê-las. Ou seja, eu vi. Né? É como se dissesse assim, aqui, ó, na minha mão aqui tem uma caneca. Agora eu vou criar uma ideologia para provar para você que essa caneca não existe, mas não vai dar certo, porque você está vendo a caneca. Né? Ou seja, você vê a coisa e aquilo lá é verdade, acabou, eu vi. Então as pessoas dizem assim, você é seguidor do Padre Paulo Ricardo? Não, as pessoas são seguidoras da verdade. Elas enxergam e acabou. Mata o Padre Paulo, não tem problema, a pessoa continua vendo. As pessoas viram. Então, essa necessidade da formação começou como uma experiência pessoal e a necessidade de partilhar isso com os outros. Dizer, poxa vida, eu descobri essas coisas me fizeram bem, eu quero que os outros também recebam isso. Né? E se você for ver, no fundo, essa é a história da igreja. Bom, esse fenômeno bem brasileiro do católico e do católico praticante se explica da seguinte maneira, veja. Como é que a gente educa uma criança? Como é que nós educamos os nossos filhos? Bom, você educa os seus filhos, em primeiro lugar, dando para esses filhos motivações que são externas, que são exteriores, né? Você vai e chega e diz assim, meu filho, faz isso. Por quê? Porque papai vai ficar contente, mamãe vai ficar contente. Não faz isso, senão você vai ficar de castigo, etc. Você vê claramente que você incutiu no seu filho uma cultura e ele se comporta. Mas aquilo ali vai ser verdadeira virtude somente no dia em que o seu filho fizer um ato de inteligência e enxergar por que ele faz aquilo. Por que aquilo é errado? Por que não pode fazer isso? Quem que eu tenho que ser? Qual é realmente o sonho de Deus para mim? Ou seja, tem que haver, não existe virtude sem que haja um ato de inteligência. Por quê? Porque a mãe de todas as virtudes, a condutora de todas as virtudes, a auriga de todas as virtudes, a que conduz a carruagem, né, é a prudência. E a prudência é uma virtude intelectual. Né? Então você faz as coisas e você sabe por que está fazendo. Ora, quando você pega isso, que é um fenômeno de uma criança, e transforma para uma sociedade, na sociedade nós temos também isso. Na história do cristianismo, houve aquelas pessoas que viram a verdade do Evangelho e que transformaram suas vidas a partir da verdade do Evangelho. Só que essas pessoas vão gerando cultura, vão gerando uma transformação social, aquilo vai transformando a sociedade, e a sociedade, como filhos dessas pessoas mais sábias e mais santas, eles vão se comportando direitinho, eles vão, não, tem que batizar, porque batizar é importante, tem que levar para a igreja, porque levar para a igreja é importante, tem que seguir os mandamentos, tem que ir à missa aos domingos, tem que ser, etc. Mas não necessariamente essas pessoas que ao longo dos séculos foram criando uma cultura católica viram as coisas. Então, houve pessoas sábias e santas que viram, que educaram a sociedade como crianças, mas o que era necessário? Que estas crianças, um dia, fizessem também o ato inteligente de enxergar por que é que nós fazemos isso. Então, no fundo,
a divisão correta, não é? Dos dois tipos de católicos não é exatamente de católico praticante e católico não praticante. Aquilo que descreve a realidade é que nós temos católicos que viram, que fizeram o ato de fé, que enxergam por que é que tem que ser as coisas. E os católicos que não viram e que estão agindo simplesmente por uma inércia de uma cultura que veio do passado, de coisas que receberam dos pais, que aprenderam com seus avós, que, eu sou assim porque eu sempre fui assim, porque todo mundo sempre fez assim e a gente continua agindo assim. Que é mais ou menos esse estado infantil de uma pessoa que age, mas não sabe por que age. Como diz a primeira carta de São Pedro, né? É necessário que nós estejamos prontos para dar àqueles que nos perguntarem a razão da nossa esperança, a razão da nossa fé. Por que é que você é assim? Então, no fundo, o que é o católico não praticante? É o católico dessa inércia de quem recebeu uma formação, mas não recebeu as razões e não enxerga por que é que ele está fazendo isso. Né? Então, como ele não enxerga o porquê, ele vai perdendo os pedaços no meio do caminho. Né? Ele começa, digamos assim, a não se confessar mais, daqui a pouco já não vai mais à missa no domingo, daqui a pouco não quer mais nem casar, ajuntado com amor é casado, não tem problema nenhum, etc. O casamento não deu certo, vamos fazer o divórcio, ou então, e assim por diante. Ou seja, você vê claramente que é uma série de convicções, né? As pessoas têm dúzias de convicções incoerentes e conflitantes dentro dela. E esse tipo de pessoa digamos assim, são pessoas extremamente manipuláveis. Por quê? Porque elas não viram e elas não sabem por que elas fazem as coisas. E é necessário levá-las para um conhecimento do porquê das coisas. A coisa começou quando eu, ainda jovem, conheci que havia um mundo espiritual, havia o mundo da oração. E comecei a fazer as minhas primeiras orações, né, ainda como seminarista. Né? Naquela época era bastante comum as pessoas pertencerem à renovação carismática católica. E eu, lá em 1984, nos Estados Unidos, conheci a renovação carismática. E aquilo foi um clique para a vida espiritual, né? Para o fato de que eu precisava fazer algo a mais. Mas o que acontece? A renovação carismática, ela tem uma característica que ela é uma boa pescadora, mas ela nem sempre sabe apacentar o que pescou. Ou seja, pesca as pessoas, tira as pessoas, traz para o mundo espiritual, mas depois, porque é uma espiritualidade com uma certa matriz protestante, não consegue explicar para as pessoas qual é o caminho da santidade. Por quê? Porque, infelizmente, os protestantes não creem na santidade. Então, não se sabe explicar o caminho da santidade. Havia, sim, porque era a renovação carismática católica, um apelo para a santidade, né? Mas ficou por aí. Aí eu entrei no seminário. Entrando no seminário, quis ser padre, etc. Sempre fui um seminarista certinho e um padre, aspas, certinho. Mas a vida espiritual foi como que voltando para uma espécie de incubadora, né? Ficou ali hibernando. Fui ordenado padre
em Roma, pelo Papa São João Paulo II, e, como eu disse, era um padre certinho. Usava o hábito eclesiástico, rezava a liturgia das horas, celebrava a missa todos os dias, me confessava com frequência, etc. Tudo muito certo. Mas havia alguma coisa adormecida. Então, em 1997, aconteceu aquilo que Deus sempre faz para nos chamar à conversão. Tem duas coisas que Deus usa para nos converter. As duas coisas são a desgraça e o Espírito Santo, né? São os dois instrumentos que Deus usa com mais frequência. Ou seja, a desgraça, o filho pródigo diz: eu estou comendo comida de porco. O Espírito Santo, que lembra: poxa vida, na casa do meu pai é melhor. Que ilumina. Então, aconteceu em 97 que eu estava passando por um sofrimento. As primeiras perseguições, eu tinha 5 anos de padre, né? E a partir desse sofrimento que eu vivia, de uma certa perseguição, de calúnias, isso e aquilo, Santa Teresinha entrou na minha vida. Eu conheci Santa Teresinha. É interessante o fato que Santa Teresinha sempre me perseguiu na minha infância. Minha mãe tem Santa Teresinha como madrinha de batismo. Os antigos davam, além dos padrinhos aqui da terra, davam um padrinho no céu. Então o padrinho do céu da minha mãe era Santa Teresinha. A minha avó materna era muito devota de Santa Teresinha. Durante o tempo de seminário, vários colegas meus, devotos de Santa Teresinha, padres, irmãs, todo mundo querendo que eu fosse devoto de Santa Teresinha. E me assediavam mesmo, assim: olha, você tem que ser devoto de Santa Teresinha, etc, etc. E eu sempre achei aquilo muito bobo. Porque eu lia Santa Teresinha, via aquele negócio lá, ela fala de passarinho, do reizinho, da florzinha, etc e tal. Aquilo não tinha nenhum apelo para mim. Aquilo era uma espiritualidade do século XIX, da pequena burguesia francesa, de muito mau gosto, de uma menina que para mim parecia ser uma menina mimada, sem os pés no chão. Até que uma série de acontecimentos, para fazer de uma longa história uma história curta, né? Santa Teresinha foi dando sinais dentro da minha vida e eu, em 1997, no Dia Mundial da Juventude, em Paris, eu vi uma conferência do bispo auxiliar de Bayeux-Ligier, Monsenhor Guy Gaucher, onde ele explicava a genialidade teológica de Santa Teresinha. Então, foi uma conversão, digamos assim, pelo sofrimento, Santa Teresinha dando consolações, mas a coisa realmente deu um clique quando eu enxerguei de forma inteligente que aquilo tinha uma lógica dentro da fé. Não era simplesmente um sentimentalismo, um devocionismo ou uma coisa subjetiva. E Santa Teresinha, então, foi para mim uma escola, porque o que eu aprendi com Santa Teresinha, se eu pudesse resumir numa palavra, é que a cruz não é exceção. A cruz é a regra. Ou seja, que não é possível ser cristão sem verdadeiramente abraçar a cruz, sem verdadeiramente, né, querer amar. Não querer abraçar a cruz é uma preguiça de amar. Então, as imagens de Santa Teresinha geralmente tem o quê? Santa Teresinha que segura, né, um ramalhete de rosas com um crucifixo, né?
A gente brinca dizendo assim, ó, Santa Teresinha é assim, ela atrai as pessoas primeiro jogando as rosas, depois ela joga o crucifixo. Ou seja, primeiro começou me consolando, etc, etc, até que finalmente veio esta coisa de querer abraçar mesmo um caminho de transformação. Então ali começou então uma segunda conversão, mais intensa, porque eu comecei a ver que eu tinha que mudar, que eu tinha que abraçar a cruz e que não ia ter caminho sem cruz e que a cruz precisava fazer parte do meu dia a dia porque o amor precisa fazer parte do meu dia a dia e que eu, no fundo, estava com preguiça de amar. Eu achava Santa Teresinha uma santa mimada e burguesa, mas na verdade, mimado e burguês era eu. E foi aí que eu me ofereci, em 98, era reitor do seminário, e ofereci para o meu arcebispo, Dom Bonifácio, para ser missionário, entre aspas. Nós temos uma paróquia aqui perto de Cuiabá, que fica no Pantanal. E então me ofereci para ser pároco no Pantanal, nos fins de semana. Durante a semana eu estava no seminário, fim de semana entrava num Gol quadrado, naquela época, né? Sem ar-condicionado, no meio da poeira, da lama, 100 quilômetros de terra, para chegar em Barão de Melgaço, lá subir num barquinho, ir para as comunidades ribeirinhas e lá evangelizar, porque Santa Teresinha tinha um sonho de ter um irmão que fosse missionário. Eu disse, não, eu quero. E assumi aquilo como a cruz, sabendo que eu estava ali para evangelizar aquele povo, mas que o que Deus iria fazer em mim era muito maior do que eu iria fazer com aquele povo. E fui pároco 11 anos em Barão de Melgaço, né? E foi exatamente o que Deus fez comigo ali também nesse processo de constante e contínua conversão. Nesse processo todo eu tinha contatos com o Vaticano, com os organizadores das Jornadas Mundiais de Juventude, etc. e tal, isso e aquilo. E um dia, quando eu voltei do encontro europeu da juventude com o Papa João Paulo II, lá em Loreto, eu fui e mostrei o evento do qual eu participei, antigamente aquelas fitas VHS, eu trouxe a fita VHS, mostrei para os jovens, olha lá o encontro dos jovens com o Papa em Loreto, e os jovens viram que eu estava lá no meio da organização, isso e aquilo. Um desses jovens um dia me acompanhou para Barão de Melgaço, e numa das nossas capelinhas lá, eu fui celebrar a missa, só tinha 6 pessoas. Na hora da comunhão, foram 3 comunhões desse jovem e 2 senhorinhas lá. E o pessoal cantava com aquela voz, né, do interior, aquela senhora, a voz alta, gritando na igreja, cantando aqueles hinos, né, antigos, etc, etc. Quando terminou aquela missa de 6 pessoas, depois de termos comido tanta poeira, enfrentado tanta lama, para chegar de Cuiabá, naquela pequena capela, terminou a missa, o jovem que tinha assistido o vídeo da minha atuação na Europa, olhou para mim e disse, de Loreto para Barão de Melgaço, Deus quer formar o formador. O cristianismo é essa liberdade interior de poder abraçar algo que pode até ser doloroso, mas que é verdadeiro. E que, com a graça de Deus, nos transforma por dentro. Então, eu não sou santo. As pessoas que vivem comigo e convivem comigo sabem perfeitamente que eu não sou santo. Eu estou falando dessas coisas aqui não para me colocar como exemplo de nada e nem de ninguém, mas para exemplificar como é que Deus transforma as pessoas. Eu gosto muito do Tolkien, famoso escritor inglês que escreveu O Senhor dos Anéis. Ele criou, para falar dessas coisas, essa metáfora do anel.
o anel do poder. O que é o anel de poder para Tolkien? É essa ilusão de achar que eu posso me realizar sem a virtude, sem o esforço da cruz, sem a transformação interior, sem virtude. Põe um anel mágico, pum, virei um super, hiper, mega power, né? Sujeito. Eu tenho poder, o anel do poder. Então, esse poder mágico, sem sofrimento interior. Enquanto você vê claramente na saga do Senhor dos Anéis, a transformação interior dos personagens, que tem que passar por sofrimentos, humilhações, momentos desesperadores, de angústia, para depois emergir lá no final como pessoas melhores. Então isso é uma das coisas que para mim foi uma segunda conversão fundamental, né? Essa realidade de aprender com Santa Teresinha a abraçar a cruz. Então, o que é que Deus me reserva no futuro? Sinceramente, eu não sei, mas eu só sei de uma coisa: vai ter a cruz de cada dia. Às vezes maiores, às vezes menores, mas Deus não vai me deixar em paz. Deus vai querer que eu me transforme. Viva o sacerdócio de nosso Senhor Jesus Cristo! Parabéns! O pressuposto é que nós temos um caminho. Nós somos feitos para alguma coisa, né? Se você erra o alvo, você está pecando, você está fora do caminho. Se você retoma o caminho daquela sua meta, você está se convertendo, voltar. Em hebraico, a palavra shuv quer dizer exatamente isso, esse voltar para o caminho. Então você vê claramente que existe uma visão de ser humano, de que o ser humano ele tem um ser. E esse ser é uma tarefa. Eu tenho que ir para um lugar, eu tenho que fazer algo, eu tenho que realizar essa tarefa. Nós fomos criados para Deus, né? E ali nós temos a nossa felicidade. Deus nos criou para que nós o amássemos. E por que Deus é assim tão ciumento e quer que nós o amemos? Porque Ele sabe que serão felizes aqueles que o amarem. Então, quando você vai e elege outros deuses, quando você diz, não, eu não quero seguir a Deus, eu quero ser feliz de outro jeito, né? Você está ali quebrando o seu próprio ser, você está saindo da estrutura daquilo que você foi feito, né? É como se você pegasse, pega o seu celular, né? Agora eu quero usar o celular debaixo d'água, mas não foi feito para ser usado debaixo d'água. Ele pode até ser a prova d'água, de você derrubou numa bacia e você consegue recuperá-lo, ele não se perdeu completamente, mas aquilo não foi feito, o engenheiro não fez a estrutura do celular para ele ser usado debaixo d'água. Então o que é conversão? A conversão é este retornar para o caminho, para o projeto que Deus tem para nós. E o projeto que Deus tem para nós é que nós o conheçamos e o amemos. Porque Deus sabe que serão felizes aqueles que o amarem. Em todo católico tem que haver aquele momento de tomada de consciência, né? Seja que eu esteja saindo dos pecados cometidos de uma vida
perdida, seja que eu esteja tomando posse daquela educação reta, esmerada, boa, bonita que meus pais me deram. Esse momento de eu me tornar o protagonista da minha história de salvação. Tomar nas mãos as rédeas, digamos assim, da minha própria história. Então isso é necessário para todos, né? E no Novo Testamento, a palavra que se usa para conversão é metanoia, ou seja, mudança de mentalidade. Então é de fato necessário que a pessoa comece a viver a sua fé com esse nous, meta-nous, ou seja, essa racionalidade, essa inteligência. É necessário que a pessoa veja realmente as coisas para tomar posse do seu caminho, da sua história de salvação. Um casal acabou de ter o seu primeiro filho. Então a criança está lá no berço, né? E ela acorda durante a noite. Aí o pai, né, vai lá cuidar da criança, mas ele vai cambaleante, trôpego, sem muita vontade. Ah, que chata essa criança, que coisa horrível, não dorme nunca. Para com isso, deixa eu pôr ela para dormir logo. Dorme, pronto, no berço. Quer dizer, o pai fez o dever dele? Fez. Ele fez o correto? Fez. Ele acordou, levantou da cama, foi lá e cuidou da criança. Mas ele fez isso sem devoção. Já a mãe, a criança dá um gemidozinho no berço, ela levanta prontamente. Essa prontidão. Onde ela vai. Aquilo está custando para ela? Claro que está custando. Mas ela está pronta para servir. Isso é a devoção. Ou seja, essa prontidão para servir a Deus. Então, o que é uma pessoa devota? A pessoa devota não é simplesmente uma pessoa que faz as coisas certas, mas ela faz as coisas certas com prontidão. Ela presta o culto a Deus e o serviço a Deus com prontidão. Então, ser devoto de um santo, né, no sentido mais profundo da palavra, é você realmente, a todo momento, estar pronto. Esse, né, presto sum, estou pronto para servir. Estou aqui. Pois não? O que foi? Né? Esta prontidão, ela acontece, deve acontecer, em última análise, com Deus. Porém, qual é a dificuldade que as pessoas encontram? É o fato de que nós fomos mordidos pela serpente no pecado original. E quando Deus manifesta a sua vontade, nós temos em nós uma ferida. Quando não temos medo da vontade de Deus, atendemos à vontade de Deus com uma má vontade. Ah, Deus está mandando, mas que chato que Deus é. Deus não desmancha prazeres, né? Aquela história do que, por que tudo que eu gosto é ilegal, imoral e engorda, né? Ou seja, por que Deus é tão chato? Veja, eu sei que as coisas que eu estou dizendo aqui são todas inadequadas. Deus não é chato, Deus não é desmancha prazeres, Deus não é nada disso. Mas eu estou descrevendo como as pessoas passionalmente, irracionalmente sentem, né? E as pessoas muitas vezes sentem um medo enorme da vontade de Deus. Deus chega e diz, abraça a cruz. E a pessoa esperneia, não quer saber. Então, Nossa Senhora é um dom de Deus para nós, para resolver esse problema. Nossa Senhora é mãe e ninguém tem medo de se entregar a uma mãe bondosa. Ninguém tem medo de fazer a vontade de uma mãe bondosa. Todo mundo tem prontidão de agradar a mãe, de fazer o que a mãe quer. Né? Então, é essa a realidade, né, benfazeja
da Virgem Santíssima. É como se Deus fosse o Sol e Nossa Senhora fosse a Lua. Né? Por quê? Claro, Deus tem muito mais luz do que a Virgem Maria. O Sol tem luz. Aliás, a Lua nem luz tem. A luz dela é reflexo do Sol. Né? No entanto, você é capaz de passar a noite inteira olhando para a Lua. Mas você não é capaz de passar o dia inteiro olhando para o Sol. O Sol ofusca, é luz demais. Onde está o defeito? Está no Sol? Não, está no meu olho. Nós fomos mordidos pela serpente. O defeito está no nosso coração, que olha para o amor de Deus e aquilo é tanta luz que nos ofusca. Então Deus nos dá Nossa Senhora. E com este rosto materno, com esta presença bondosa, Nossa Senhora nos atrai e nos dá devoção. Então não é tanto a questão de praticar devoções, mas é a realidade de ser devoto. Não é a questão de a devoção do terço, a devoção da ladainha, a devoção da novena, a devoção dos primeiros sábados. Mas é a realidade que nós, com essas práticas devocionais, nós queremos fazer em nós a devoção, ou seja, essa prontidão para atender Nossa Senhora, aos seus apelos. A minha mãe me pede, então eu vou. Mas padre, para que ir para Nossa Senhora se eu posso ir direto para Deus? Bom, você pode ir direto para Deus. Só que acontece que na experiência, na prática pastoral, a gente vê que nem sempre funciona. Ou seja, as pessoas realmente ficam ofuscadas. E tem aquela tendência de rivalizar com Deus. Por quê? Porque a serpente fez isso. Adão e Eva eram filhos devotos de Deus. Acontece que a serpente foi lá e chegou e disse, olha, ele está enganando vocês. Deus é mentiroso. Ele disse que essa fruta vai matar vocês, não vai matar coisa nenhuma, vocês vão ser como deuses. Então, ela colocou ali o veneno de desconfiar de Deus. De tal forma que Deus, quando ele desce na brisa da tarde para passear com Adão e Eva no paraíso, eles se escondem. E a primeira consequência do pecado original é esse medo de Deus. Então, padre, eu quero ir direto para Deus. Sim, meu irmão, vai direto para Deus. Só que eu aconselharia que você se auto-observasse e não fizesse de conta que o pecado original não existe. E enxergasse que existe em nós uma certa ferida originária, onde Deus, que é tão bom, sumamente digno de ser amado, que morreu por nós na cruz, que nos amou de forma extrema, muitas vezes é experimentado irracionalmente por nós como um rival. Né? Então, vamos para a Virgem Santíssima. Eu não tenho dúvida de que o Brasil tem uma grande vocação, né? E uma vocação divina. A vocação divina do Brasil, ela é uma continuação da vocação da nação portuguesa. Portugal se conhece como Terras de Santa Maria. Portugal foi consagrado a Nossa Senhora da Conceição. Non fecit-aliter omni natione. Ele não fez isso com todas as nações, fez conosco. Ele nos deu uma origem católica. O Estado, a nação portuguesa, nasceu dessa fé católica. Esta era a identidade portuguesa. O Brasil nasceu dessa identidade. Quando Portugal foi consagrado a Nossa Senhora, o Brasil era parte de Portugal. Porque o Brasil nunca foi realmente colônia de Portugal. Uma colônia é um lugar onde não vigora a mesma lei da metrópole. Isso nunca aconteceu no Brasil. As leis de Portugal eram as leis brasileiras. O Brasil era território português.
e nós fomos consagrados a Nossa Senhora, junto com Portugal. Desta consagração foi que surgiu a devoção a Nossa Senhora da Conceição, entre as quais surgiu uma pequena imagem feita lá no interior de São Paulo, de barro, etc. E alguém quebrou essa imagem, jogou no rio, surgiu Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora da Conceição é a mesma realidade. Então, qual é a verdadeira vocação do Brasil? É continuar aquilo que Portugal era. É continuar essa realidade da fé católica, ou seja, a ruptura institucional que houve com a independência do Brasil, ela foi consequência, digamos assim, de uma ruptura interna de Portugal com sua própria vocação. Né? Portugal foi deixando de ser aquele Estado católico com a sua vocação verdadeira e começou a agir contra o próprio Brasil, querendo reduzi-lo a uma escravidão, né? Dentro de uma visão distorcida. Então o Brasil reage a isso. Agora o Brasil precisa novamente se redescobrir dentro dessa identidade, né? E nós precisamos entender que a identidade verdadeira do Brasil só será verdadeiramente compreendida se nós colocarmos dentro deste horizonte, né, católico de uma nação que nasceu verdadeiramente para levar a fé, ou seja, fundado isso foi o que Jesus disse a Afonso Henriques, fundar o reino em um fundamento sólido para levar o meu nome a outros povos. Essa vocação portuguesa é a nossa vocação, é o que nós somos. Estamos construindo um espaço onde a cultura católica terá cada vez mais voz. Nesse estúdio, estamos produzindo muito conteúdo, desde filmes, séries, aulas, documentários, que você terá acesso em breve. Muito em breve, daqui a pouco mesmo, nós já vamos divulgar algumas dessas novidades. E nós fizemos questão mesmo de gravar com o estúdio ainda em construção. É a partir dessa simplicidade e da nossa visão artística que queremos propor uma cultura mais saudável a pessoas como você, que procuram ter o coração no lugar certo. E por que não pensar que esse estúdio será o início de uma nova produção cultural e artística no Brasil? Isso tudo só é possível graças aos nossos assinantes e a pessoas como você. Desde 2019, quando a Lumine começou, cada assinante novo que entrou, nós melhoramos e expandimos a nossa missão. Fazemos questão de honrar essas pessoas. Inclusive, uma curiosidade, o nosso primeiro assinante foi o escritor e crítico literário Rodrigo Gurgel.
E não temos vergonha de sempre repetir a nossa missão. Queremos inspirar os valores católicos através da beleza do cinema. Essa missão nasceu da nossa vontade de solucionar um problema existente nas plataformas de entretenimento, a falta de conteúdos bons de verdade. Mas talvez você ainda não conheça a nossa história, por isso eu quero contar rapidinho como a Lumini surgiu. Tudo começou em um mosteiro católico. Lá em 2019, nossa equipe visitou um grupo de monges e decidiu registrar a intimidade daquelas vidas doadas por amor a Deus. Essa foi a origem da nossa primeira produção original, a série Filhos de Cister. O resultado foi muito inspirador e nós decidimos continuar essa missão. E foi daí que surgiu a primeira e única plataforma católica de filmes e séries do Brasil. Desde então produzimos vários conteúdos como Anchieta, o Apóstolo do Brasil, Na Mesa com os Santos, Deus à Procura, Um Santo Entre Nós, que foi a nossa primeira parceria internacional que mostra registros inéditos de São José Maria Escrivá no Brasil, e muitos outros filmes e programas. E olha só que legal, desse estúdio aqui sairá o nosso primeiro filme de ficção. Estamos em fase de produção, eu te garanto que será uma coisa única no cinema brasileiro, um filme inspirado nas visões do Padre Pio de Petreutina. Esse será um grande acontecimento na história da Lumini, que será feito a partir desse espaço aqui. Acho que já deu para ver que cada conteúdo que nós produzimos é criado e pensado em você e em sua família. E além de produzir conteúdo, nós adquirimos filmes e séries em parceria com distribuidores e produtores do mundo inteiro. São centenas de filmes e séries que vão desde clássicos do cinema, A Vida dos Santos e a grandes obras contemporâneas. É importante que você saiba que antes de um filme entrar no nosso catálogo, ele passa por um time de curadoria especializado. E todo esse conteúdo tem algo em comum. Eles revelam histórias inspiradoras sobre beleza, bondade, verdade. É por isso que nós somos o primeiro streaming que acredita no que você acredita. Ou qual outra empresa tem a coragem de inspirar os valores católicos hoje em dia? Nós temos. E agora eu quero te contar cada uma das novidades que nós preparamos para os membros da Lumini. A primeira é que nós atualizamos o aplicativo de smartphone, tanto para iOS quanto para Android, pensando em uma experiência cada vez mais simples e rápida. Agora o compartilhamento de tela transforma o seu celular em um controle remoto que permite parear para assistir na televisão. E pensando em um ambiente cada vez mais seguro para as crianças, nós temos agora uma trava de segurança que dá aos pais a possibilidade de bloquear o acesso a conteúdos que não são para os pequenos. Também temos o modo família, que é um recurso de tecnologia inédito que permite você ter total controle por quanto tempo as crianças assistem aos nossos conteúdos. E um dos pedidos mais frequentes que estamos muito felizes em atender é que agora temos aplicativo para as principais Smart TVs, como Samsung, LG, Apple TV, Android TV e Fire TV. Confira a compatibilidade da sua televisão em nosso site. Além disso, a nossa plataforma identifica seus filmes preferidos e sugere para você conteúdos baseados naquilo que você gosta de assistir. Isso quer dizer que você nunca mais vai ter problemas ao passar horas escolhendo um filme, porque sempre vai ter alguma coisa recomendada que seja confiável e interessante. E nós sabemos como é difícil encontrar conteúdos seguros para as crianças. Por isso, nós temos uma plataforma inteiramente dedicada a conteúdos infantis. Além, é claro, de termos os cadernos de imersão para que você se aprofunde e entenda cada vez mais os nossos conteúdos. Sem mencionar que temos novos filmes entrando na plataforma toda semana. Muito bem, agora chegou a hora de revelar a surpresa que nós estávamos guardando para hoje. Essa surpresa é fruto de um pedido dos nossos assinantes. É uma novidade que nós passamos meses preparando e dedicamos muito tempo e investimento para isso. A questão é, nós sabemos como é difícil encontrar conteúdos bons de verdade. Sobretudo, conteúdos que caibam na rotina agitada do dia a dia. Por isso, é com muita alegria que eu anuncio o canal Lumini. É uma área repleta de novos conteúdos originais desenvolvidos em um formato leve e rápido. Leve, mas sem deixar de ser profundo. São conteúdos que facilitam a compreensão de temas complexos, propõem reflexões importantes ou divertem e nos fazem ter uma perspectiva nova sobre a vida. Serão conteúdos com diferentes formatos, como por exemplo, Os Grandes Pensadores da Fé, um conteúdo que apresenta a vida e obra das maiores mentes do cristianismo. Masterclass sobre filmes e sobre os maiores diretores da história do cinema. Um programa para se divertir em parceria com os Náufragos, chamado O Mínimo que Você Precisa Saber para Ver um Filme Direito. Acredite, você vai se divertir muito com eles. O Clube do Livro com o Júnior Volcan, onde apresentamos grandes livros que inspiraram filmes que estão na plataforma. E uma série sobre a vida humana que trará assuntos profundos, mas que todo mundo sempre tem dúvida a respeito, como relacionamentos, vocação, família e muitos outros. Além de muitas outras novidades e programas que chegarão na plataforma nos próximos meses. Agora você pode ter acesso a conteúdos originais e leves, divertidos e que se encaixam no dia a dia.
E isso tem tudo a ver com o nosso especial sobre vida interior. Isso porque, além de entreter, um filme pode sim nos ajudar a cultivar uma vida interior. Através do exemplo de um bom personagem, abrimos o horizonte de possibilidades e isso nos faz agir melhor diante da vida e diante das circunstâncias. Mas apenas um bom filme pode fazer isso. Uma fala, uma cena, por exemplo, pode ser uma chave de abertura para uma meditação na vida espiritual. Por isso, para uma experiência ainda mais completa, nós queremos te proporcionar uma ação prática de crescimento na vida interior. Nós montamos um guia de 30 dias de meditação. Para cada dia, você terá uma meditação guiada por um santo, inspirada em algum filme da plataforma. É um guia prático e simples, porque queremos que os conteúdos que você assiste possam transformar a sua vida. E é isso que atesta a experiência de muitos dos nossos assinantes que você está vendo aí agora na sua tela. É esse mesmo impacto que nós queremos gerar na sua vida, como já geramos na vida dessas pessoas que você acabou de ver e ouvir e de muitas outras. Eu espero ter você fazendo parte da Lumine, a única plataforma católica de filmes e séries. E agora, como forma de encerrar esse dia tão especial, uma mensagem do Padre Paulo Ricardo para você. Muito obrigado. Para as pessoas que estão ouvindo falar de santidade pela primeira vez, o que eu gostaria de dizer, em primeiro lugar, é que você creia que a santidade existe. Nós estamos num mundo que foi todo ele construído em cima do ceticismo com relação à santidade. Desde a Revolução Protestante, lá no século XVI, Lutero começou a coisa duvidando da santidade. Ou seja, achando que tudo, a história dos santos, tudo aquilo era uma lorota, era uma invencionice. E que não havia verdadeira santidade. Pecca fortiter, sed crede fortius. Peca com força, mas crê com mais força ainda, pronto, está tudo resolvido. Nós iremos ser pecadores sempre, mas vamos ser salvos por uma fé mágica. Isso daí é a total apostasia da santidade. Ou seja, Lutero não acreditava na santidade e não acreditava que ele pudesse ser santo. Então, o que eu tenho para dizer para você é o seguinte: creia nos santos. Veja, conheça a vida dos santos. Leia a vida dos santos. Se aprofunde na vida dos santos e veja que é possível Deus realizar uma obra da graça no coração das pessoas. Você crendo que isso existe, você vendo isto, você vai começar a notar no seu coração um convite. Você vai dizer: eu quero isso para mim. Vendo os grandes santos, você vai querer também. Eu também quero. E esse é o primeiro passo. O primeiro passo para a santidade é crer nela e, vendo, receber esse convite. Vinde e vede.